Bom dia, pessoal. Na data de ontem, além de muito se falar sobre a questão política envolvendo o presidente atual do Brasil, Michel Temer, também se comentou sobre a situação de saúde dele, que necessitou ir ao hospital para fazer uma sondagem vesical para conseguir aliviar os seus sintomas de retenção urinária que ocorreram por incapacidade de esvaziamento da bexiga de forma espontânea. Não foi feito uma divulgação oficial de qual a doença que levou o presidente Michel Temer a sofrer esse procedimento. No entanto, a gente sabe que, baseado na idade dele, algumas doenças são mais comuns de terem sido a causa do problema. A gente sabe que a doença mais comum que pode levar à obstrução urinária nessa faixa etária é o chamado crescimento benigno da próstata ou hiperplasia prostática benigna. A gente sabe que essa doença, que basicamente é um crescimento da próstata causando uma obstrução ao fluxo de urina, ele consegue fazer, a próstata cresce a ponto de causar uma obstrução da uretra. A gente sabe que na idade de 50 anos, 40% da população masculina irá ter algum crescimento da próstata. E essa faixa, na faixa etária do presidente, que é de 70 anos, ele de hoje possui 77 anos, a gente consegue estimar até 80% de prevalência dessa doença. O que você sabe é que nem todos os pacientes vão ter sintomas e a grande maioria não vai ter o que o presidente teve, uma retenção urinária, incapacidade de esvaziar a sua bexiga. O que acontece é que, se essa doença for diagnosticada precocemente, se consegue fazer tratamentos medicamentosos com uma taxa de sucesso muito grande, evitando desta forma que a gente tenha as complicações da doença. E daí entra a necessidade de ter um acompanhamento com o urologista já no início de qualquer sintoma. Ao contrário de outra doença bastante comum, que é o câncer de próstata, o crescimento prostático benigno, ele não causa, ele não fica assintomático, porque o câncer de próstata ele normalmente vai causar sintomas somente em fases avançadas. O crescimento benigno da próstata ele começa muitas vezes já nas fases precoces a terem pequenos sinais, como aumento da frequência urinária, o jato urinário diminui a sua força, necessidade de ir de noite ao banheiro. Muitas vezes a pessoa tem o que a gente chama de hesitação, uma demora inicial quando ela chega para urinar para conseguir emitir o primeiro jato urinário. Né? Então, esses sintomas eles vão ser divididos sempre em sintomas de armazenamento, que são aqueles que a gente não consegue, tendo a doença, ficar por muito tempo com a urina armazenada, e os sintomas de esvaziamento, que são justamente essa diminuição do jato urinário. O tratamento, basicamente, se for, como eu falei na fase inicial, é medicamentoso, a gente consegue evitar essas complicações maiores. No entanto, algumas pessoas possam precisar de cirurgia, né? Existem várias técnicas cirúrgicas, desde a cirurgia aberta, existe a cirurgia chamada ressecção endoscópica de próstata, em que a gente faz endoscopicamente a ressecção do tecido que está crescido, possibilitando que haja uma desobstrução do fluxo urinário. E também hoje, atualmente, existem outras técnicas com a utilização de laser, que também ou fazem o que a gente chama de ablação, em que a gente também reduz a quantidade de tecido prostático que esteja crescido, ou mesmo a enucleação, em que a gente faz a retirada inteira desse tecido. Sendo que a ressecção endoscópica e os tratamentos a laser, eles não necessitam de nenhum corte externo, ou seja, são cirurgias que são bastante mais minimamente invasivas para o paciente, ou seja, o paciente não vai precisar ficar tanto tempo afastado das suas atividades depois do tratamento. Outras causas que podem ter levado o presidente são as estenoses ou estreitamentos da uretra, né? O próprio câncer de próstata, que a gente não tem nenhum dado de que o presidente tenha essa doença, então seria uma possibilidade muito remota que venha a ser esse tipo de situação. Ou ainda alguma outra alteração muscular da bexiga, alguma outra doença que também não é tão comum nessa situação do presidente. Então, a principal suspeita realmente vem a ser o crescimento benigno da próstata ou hiperplasia prostática benigna. A dica é que todas as pessoas idosas, homens idosos que possam ter qualquer sintomas, procurem o seu médico na busca por essa doença, para que você possa iniciar o tratamento numa fase precoce, evitando alguma complicação, como é que aconteceu com o presidente. Além disso, além do crescimento benigno da próstata, outra doença que faz com que todos os homens tenham que ir ao seu urologista
ao menos uma vez ao ano, é o câncer de próstata. Então, esse não causa tantos sintomas, então é muito importante que todos os homens a partir dos 50 anos procurem o seu médico, o seu urologista, para fazer os exames periódicos. É isso, então espero ter esclarecido as dúvidas das pessoas que vêm perguntando. E qualquer coisa, vamos fazer outros vídeos na sequência para divulgar aquilo que oficialmente for emitido na imprensa. Ótimo dia.